Agricultura BR começando ao vivo nesta segunda-feira para todo o Brasil e países vizinhos, trazendo uma informação nova a respeito da possibilidade de importação de café Conilon de outros países pelo Brasil. Foi publicada no Diário Oficial da União nesta segunda-feira a instrução normativa que estabelece os requisitos fitossanitários para dar continuidade a este prosseguimento. A carga vinda do Vietnã deverá vir trazendo um documento emitindo o certificado fitossanitário pelo órgão competente do país que trará os grãos aqui para o Brasil. Ao longo desta edição, você tem todos os detalhes a respeito desse novo passo, possibilitando a importação do grão de outros países. E de acordo com os dados do acompanhamento semanal de lavouras no Brasil, feitos pela consultoria AG Rural, no país, a temporada 2016-2017 já teve a safra de soja colhida em 26%, é o que garante a agência. O ritmo de colheita vem mais forte do que o que acontecia no último ano e também melhor do que na média dos últimos 5 anos, na visão dessa empresa. Vale lembrar que o Mato Grosso continua sendo o estado mais adiantado na colheita na temporada atual. Vamos aos dados então, enxergando no gráfico aqui como é que está a situação de colheita para o Brasil até a data do dia 16 de fevereiro, portanto até a última quinta-feira. Em 16 de fevereiro de 2017, a colheita da soja, de acordo com a AG Rural, estava em 26%. Em 2016, 23%. E na média dos últimos 5 anos alcança 18%. Com isso, a colheita da safra atual para o ano da data do 16 de fevereiro de 2017 vem 3 pontos percentuais mais acelerada do que acontecia na mesma época do último ano e vem também aqui 8 pontos percentuais mais veloz do que acontecia na média das últimas 5 temporadas nacionais. A AG Resource, empresa de pesquisa e consultoria agrícola, elevou na semana passada a sua expectativa de produção de soja do Brasil na atual temporada. A nova previsão é de que o Brasil colha 107 milhões de toneladas. Essa revisão otimista tem a ver com o rendimento médio obtido nas lavouras da região centro-oeste e sul do país, que tem relatos de terem produtividade bem maior do que a do ciclo 2010-2011, que foi até então recorde para essas regiões do país, quando registrou um rendimento médio de 52 sacas por hectare. Essa nova previsão da AG Resource é uma das mais otimistas para a safra brasileira da soja. Ela fica entre os números elevados apresentados recentemente, entre os maiores deles. Nós trouxemos para você aqui as previsões, últimas delas apresentadas por órgãos privados e também órgãos oficiais, tanto do Brasil quanto dos Estados Unidos, para a gente avaliar como está sendo vista, esperada essa tão grandiosa safra de soja do Brasil. Veja que o Departamento de Agricultura dos Estados Unidos, na sigla USDA, primeira coluna, tem a projeção mais pessimista, apesar de esperar uma safra acima de 100 milhões de toneladas, esperadas por ele em 104 milhões. A consultoria AG Rural tem a previsão de 105 milhões e 400 mil toneladas. A Conab, em seu último relatório, elevou também a sua projeção, espera agora uma safra de 105 milhões e meio. A consultoria Informa Economics tem uma projeção de 106 milhões e meio de toneladas. Na cor em rosa, você vê a consultoria AG Resource, dados que vimos há pouco, falando que tem uma produção esperada de soja para o Brasil em 107 milhões de toneladas. E, por fim, aparece a consultoria Safras e Mercado, também projetando uma safra em cerca de 107 milhões de toneladas. E a soja, por falar em soja, perdeu bastante na última semana a média de preços aqui no país. De acordo com os levantamentos do Agricultura BR, a queda chega a 2,92% para a última semana. Teve um peso muito forte da Bolsa de Chicago. Esse peso da Bolsa de Chicago veio por conta das convicções que o Brasil terá uma safra recorde, como a Juliana acabou de destacar, e ainda uma preocupação talvez um pouco menor em relação à Argentina. A Argentina, que de acordo com os órgãos daquele país, pode até ter uma revisão para cima ainda para esta temporada 2016-2017, de acordo com a Bolsa de Cereais de Buenos Aires. Um outro fator foi a oscilação do dólar. O dólar que abriu a última semana a 3,11,
e fechou a R$ 3,09, chegou a arrasar em R$ 3,06. Acabou se recuperando no final da semana, mas não para os valores que tinham na segunda-feira. Com essa situação toda que nós tivemos de pressão negativa sobre soja em Chicago, dólar que vem capengando, vindo em queda, pelo menos é o que acontecia até a última semana, nós tivemos esses valores achatados para a soja no Brasil. O resultado direto foi uma comercialização menor, é isso mesmo. O produtor está recebendo menos, evita comercializar a saca de soja. Vamos ver agora no gráfico como é que ficou a relação dessas duas variáveis para a formação do preço da soja no Brasil. Observe como essas variáveis ocorreram na última semana. A última semana abriu com os valores a R$ 3,11 para o dólar. Na terça-feira veio para R$ 3,09. Observe aqui comigo que nós tivemos aí o dólar caindo até quarta-feira. Quarta-feira chegou ao valor mais baixo, fechou em R$ 3,06 mais 7. Já na quinta-feira teve uma recuperação, veio para R$ 3,08 mais 4 e na sexta-feira R$ 3,09 mais 3. Portanto, houve recuperação para o dólar entre quarta e sexta-feira, mas uma queda entre segunda-feira e sexta-feira, uma queda de quase 2 centavos de real. Já a Bolsa de Chicago, ela abriu a última semana a $10,54 o bushel, recuou a $10,45 o bushel e subiu forte na quarta-feira, foi a $10,60 por bushel. Ao mesmo tempo que subiu forte na quarta, voltou a cair e caiu forte na quinta-feira, fechou a $10,43 para perder mais ainda na sexta-feira a fechar a $10,32 por bushel. Observe que a linha da média brasileira dos valores da soja seguem aquilo que aconteceu principalmente com a soja em Chicago. Observe que na segunda-feira o valor era de R$ 69,77 por saca, esse era o valor de saída. Na terça-feira, R$ 69,47 por saca. Na terça-feira, tanto o dólar no Brasil quanto a soja em Chicago fecharam em queda. Na quarta-feira, caiu mais uma vez, mas caiu pouco, fechou praticamente estável, R$ 69,44 por saca de 60 quilos, em um dia que houve forte alta para a soja em Chicago e forte queda para o dólar no Brasil. Com isso, com soja em alta em Chicago e dólar baixo aqui no país, soja no Brasil acabou fechando estável. Mas na quinta-feira não teve jeito, caiu mesmo com a recuperação do dólar, como soja em Chicago voltou a recuar, fechou a R$ 69,07 para na sexta-feira seguir o movimento de baixa da soja em Chicago e fechar a R$ 66,92 por saca de 60 quilos. Então aqui a última semana, comportamento para a soja no Brasil, que fechou com queda de quase 3%, 2,92%, tirando os produtores do mercado, comercialização baixa, seguiu principalmente, o dólar influenciou, mas seguiu principalmente a movimentação dos valores negociados na Bolsa de Chicago. Hoje, mais cedo, o dólar comercial vinha operando próximo à estabilidade, próximo ao fechamento da última sexta, que, como vimos há pouco, foi de R$ 3,09. Vamos acompanhar os negócios de agora, então, com a moeda norte-americana no Brasil, que volta a operar em queda. A queda é fraca, mas ainda assim vem em tendência negativa, já perde o suporte de 3,09 mais uma vez. Dólar cai agora 0,19% frente ao real, vem cotado a R$ 3,08 mais 8. Atenção, produtores de soja de todo o Brasil. Acompanhe as cotações da saca da oleaginosa hoje por todo o país.
E agora o assunto é previsão do tempo e eu vou trazer uma notícia boa, Juliana. Boa pelo menos para os preços da soja aqui no Brasil, que podem ter alguma influência positiva com isso. É que as chuvas fortes voltaram a acontecer sobre as áreas produtoras de soja lá na Argentina. A Argentina que teve sérios problemas com alagamentos, isso tirou a capacidade produtiva das áreas, produtividade caiu, produção também foi estimada para baixo, depois secou, agora voltou a chover forte sobre a região. Isso traz alguma estima de melhora para os valores internacionais da oleaginosa. A notícia é boa aqui para o Brasil, mas é claro, tão ruim para os produtores argentinos. A Nadiara conta para a gente agora como foi o estrago das chuvas desse último fim de semana e qual a previsão do clima por lá nos próximos dias. Boa tarde, Nadiara. Olá, boa tarde a todos que nos assistem. Durante esse último final de semana, as mais importantes áreas produtoras de soja da Argentina voltaram a receber chuvas. Só que em algumas localidades a chuva veio com forte intensidade, com mais de 100 milímetros só durante o final de semana e também com queda de granizo, que trouxe danos para algumas lavouras, tanto de soja como também de milho. Agora, para os próximos dias, a tendência ainda é de alguns episódios de chuva, mas diminui o risco para transtornos. O solo encontra-se com boas condições de umidade em boa parte das áreas produtoras de soja da Argentina, principalmente da área central, onde as chuvas foram mais volumosas nesses últimos meses. A gente observa aqui índices que variam de 70% até 100% nestas áreas em azul e rosa do mapa, e até mesmo mais ao sul, em algumas áreas que estavam mais secas, a chuva retornou e trouxe mais umidade para o solo. Agora, para os próximos dias, a expectativa é que chova desde o sul até boa parte da área central, das áreas produtoras de soja. O volume não será tão expressivo, então o risco para transtornos é menor. Pode chover forte, mas de forma mais pontual e principalmente nas áreas mais próximas à fronteira com o Uruguai e com o sul do Brasil. No decorrer do segundo período, entre 25 agora do mês de fevereiro e 1º de março, mais uma vez, tem previsão de chuvas abrangentes sobre boa parte das áreas produtoras de soja, principalmente aqui na área central, que compreende a área de Córdoba, Santa Fé, norte de Buenos Aires e também Entre Rios. Mas dessa vez o volume também não deve ser tão expressivo, variando em torno de 5 a 15 milímetros na maior parte das áreas produtoras, podendo ultrapassar um pouco isso nas áreas mais atingidas. E no decorrer do terceiro período, praticamente a mesma situação. Até o dia 6 de março não há alerta para grandes volumes de água. Então a chuva acontece para manter a umidade no solo, mas não vem com volumes tão expressivos a ponto de trazer transtornos e também é uma chuva que não deve comprometer atividades no campo. Daqui a pouco eu volto com mais informações do tempo. Até já! E por aqui o Agricultura BR continua trazendo informações sobre a soja, agora falando sobre a média de valores praticados nos portos brasileiros, ou os dois principais portos na qual se carrega soja aqui no Brasil. Nós vamos ver então como é que foi a movimentação da última semana. Nós temos aqui soja no Porto de Santos, na segunda-feira passada, valor de R$ 76,00 a saca de 60 quilos. Na terça-feira recuou a R$ 75,00 e manteve esse valor até o fechamento na sexta-feira da última semana, queda de 1,31%. Hoje a tendência é repetir esses valores, já que é feriado nos Estados Unidos e não há referência da Bolsa de Chicago. Nos últimos 7 dias, o preço da saca da soja no Porto de Paranaguá também caiu, assim como em Santos, e a queda foi ainda maior, quase de 2%. Vamos acompanhar então os valores pagos pela saca da oleaginosa por lá nos últimos 7 dias. No dia 13 de fevereiro, o preço era de R$ 76,00 na média. No dia 14, vinha para R$ 75,00, mantendo este valor até o dia 15. Já no dia 16, recuperava o patamar de R$ 76,00, mas voltando a cair na última sexta, fechando o dia a R$ 74,50. Queda, portanto, no período equivalente a R$ 1,50 por saca e 1,97%. Nós vamos para o primeiro intervalo desta edição. No próximo bloco, o assunto é milho. Você de casa vai acompanhar como que está a previsão do tempo para as áreas que estão fazendo o cultivo da safrinha. Você vai ver ainda que o estado do Mato Grosso pode produzir 23.190.000 toneladas de milho na segunda safra, agora na 2016-2017. Nós vamos para o intervalo comercial e voltamos em instantes.
A decisão de comprar produtos de qualidade que aumentem a produtividade e tornem o rebanho muito mais produtivo é do pecuarista. O campo de ofertas traz para vocês parceiras, empresas parceiras, para você poder tomar essa decisão. Como a Nutrifos Nutrição Animal, a única empresa de homeopatia veterinária com ISO 9001, certificação mundial, que facilita bastante a sua escolha. É o campo de ofertas, direto do campo, para você. A Ecopontes apresenta a você, amigo produtor, a melhor solução em pontes rurais do mercado. É a Eco Range, uma linha de pontes com alma de aço e tabuleiro em madeira tratada, resultando num produto com grande capacidade de cargas e excelente qualidade. Conheça também nossas demais linhas como Eco Mix, Eco Arco, Eco All Steel e Ecotex. Ecopontes, você jamais ficará isolado. Ligue para 18 2101 6199 ou acesse ecopontes.com.br. Todos os domingos, às 20 horas, a Leiloboi tem um compromisso com o amigo pecuarista. Leilão Leiloboi Virtual de Corte. Oferta de machos e fêmeas Nelore e cruzamento industrial para cria, recria e engorda. Temos uma equipe capacitada que vai até sua fazenda, identifica e aparta seus lotes. Agende-se e filme seu gado. Entre em contato através do telefone 67 3342 4113. Realização Leiloboi. Transmissão Canal do Boi. Agricultura BR de volta, e se você chegou agora, seja bem-vindo. Olha só, vamos falar agora da produção de milho em segunda safra, em especial no estado do Mato Grosso. E olha, se tudo der certo, se o clima contribuir, Mato Grosso deve ter uma forte recuperação na temporada 2016-2017, quando comparado à safra passada, que houve também uma grande quebra para a produção de milho. E é o que nós vamos mostrar agora, lembrando que a concentração da produção mato-grossense de milho é em segunda safra, são cerca de 230 mil toneladas apenas de milho produzidas em primeira safra e os demais, para chegar a mais de 23 milhões de toneladas, toda em segunda safra. Aliás, uma segunda safra que já está bem adiantada na sua situação de semeadura, de plantio, de acordo com os dados do Instituto Mato Grossense de Economia Agropecuária, o IMEA, que já dá conta de quase um pouco mais de 80% da área já semeada com milho em segunda safra. Mato Grosso, então, que pode chegar a mais de 23 milhões de toneladas na temporada atual. Observe a temporada 15-16, que teve uma produção total de 15 milhões 270 mil toneladas, 16-17, 23 milhões 190 mil toneladas é a expectativa da Conab. Sempre lembrando que tem que tudo funcionar para que isso venha de fato a acontecer. Um dado importante em relação a esses números que eu acabei de mostrar, em relação à produção mato-grossense, como eu disse, na primeira safra da temporada 16-17, os mato-grossenses já tiraram dos seus campos 230 mil, 235 mil toneladas de milho, perdão. E com isso, a concentração é toda em segunda safra mesmo, então esses 23 milhões saem todos da segunda safra, é aquilo que ele está terminando de cultivar agora com a colheita da soja. Colhe a soja, já planta milho e aí pode ter esse resultado, sempre lembrando, clima tem que contribuir bastante para que se tenha um resultado tão expressivo como esse que eu acabei de mostrar. Mas o que acontece? Se de fato houver essa contribuição climática para o resultado mato-grossense com o milho, a produtividade vai subir bastante, recuperando alguns graus que se tinha temporadas passadas, a 95 sacas, até um pouco mais do que isso, na média mato-grossense. Lembrando que há regiões do Mato Grosso que têm produtividade muito maior, algumas propriedades com 120, 130 sacas por hectare, mas a média de 95 sacas é o que nós mostramos agora. Observe aqui a produtividade de milho em Mato Grosso na temporada 15-16. Foi uma temporada fraca, muito afetada pelos fatores climáticos, na qual a produtividade média ficou em 66 sacas,65 por hectare. Bem baixa essa produtividade quando comparada à temporada 14-15 também.
Já na temporada 16-17, a expectativa é de 94,65 sacas por hectare, quase 95 sacas na média, de acordo com os dados da Conab. De acordo com o IMEA, pode ser um pouco maior, chegar a 95,5 a essa produtividade média no estado de Mato Grosso, que aí sim faz com que os resultados de produção possam chegar até 23 milhões de toneladas, mas sempre lembrando, a produtividade depende daquilo que está sendo colocado no solo e também que as precipitações chuvosas ocorram na maneira que é esperada para que o milho tenha um bom desempenho. Vamos mostrar agora o último gráfico. Nós temos aqui situação para o Mato Grosso em relação à área de produção. Teve um ligeiro aumento, bem pouco aumento. O produtor mato-grossense, assim como vários produtores do país, como a temporada 15-16 teve valores elevados para o milho, subiu um pouco a sua área de produção. Na 15-16, 3.760.000 hectares foram ocupadas com milho. Na 16-17, deve chegar a 4.040.000 hectares. É por isso que está tão adiantada também o plantio de segunda safra de milho no Mato Grosso. Como por lá no Mato Grosso deve-se estar a colheita da soja entre 44% até 50%, e a área com soja é cultivada em mais de 9 milhões de hectares, o milho, que vai ocupar 4.040.000, já está aí em torno de 90% já plantado o milho de segunda safra. Então, Mato Grosso, se tudo ocorrer bem, com o clima, com os fatores climáticos, vai ter um resultado de safra que pode chegar a pouco mais de 23 milhões de toneladas de milho na temporada 2016-2017. Todo esse milho a mais que vai chegar no mercado já pressiona a cotação do cereal em muitos estados produtores. Você vai acompanhar comigo agora os valores pagos pelo cereal na semana passada no estado do Mato Grosso e também em Mato Grosso do Sul. No Mato Grosso, a queda na semana passada chegou a 2%. A gente acompanha agora como que o mercado negociou a saca do cereal nos últimos 7 dias. Relembre conosco que na segunda-feira da semana passada, dia 13 de fevereiro, o valor médio praticado no estado era de R$ 24,50 a saca. A queda de segunda para terça foi forte, fechou o dia seguinte a R$ 23,50 e na quarta, dia 15, recuperou um pouquinho, mas ainda assim ficou abaixo do início da semana, fechando o dia R$ 24,00 a saca. Até o fim da semana, este valor foi mantido, registrando, portanto, queda de 2,04% para o valor da saca do cereal no estado do Mato Grosso. No Mato Grosso do Sul, a queda foi ainda mais forte, chegou a 2,91% ou 75 centavos por saca na última semana. É o que a Agricultura BR mostra agora. Nós temos aqui indicador para o milho no Mato Grosso do Sul. Na última segunda-feira estava em R$ 25,75 a saca, valor que era mantido na terça e na quarta-feira. Já na quinta-feira recuou a R$ 25,50 por saca e na sexta-feira, valor encontrado de R$ 25,00 por saca de 60 quilos em Mato Grosso do Sul, mostrando essa perda da força gradual que está acontecendo nos estados produtores de milho. E os produtores que semeiam o milho na segunda safra seguem avançando com o plantio, enquanto o solo se encontra bastante encharcado. A Nadiara, da Somar Meteorologia, traz agora para a gente os detalhes da previsão do tempo para as áreas produtoras de milho de segunda safra no Brasil e conta se o clima vai colaborar com o andamento dos trabalhos no campo. As condições de umidade no solo são favoráveis para o plantio do milho segunda safra em grande parte das áreas produtoras. Mesmo com a diminuição das chuvas e o aumento do calor nos últimos dias, grande parte do sul, do sudeste e do centro-oeste apresentam índices acima dos 60%. Principalmente nesta área em rosa do mapa, que vai desde o interior da região sul até Mato Grosso, o solo está muito encharcado. Inclusive, o excesso de umidade em algumas áreas tem sido um problema para as atividades no campo, porque em toda esta área rosa do mapa, o índice de umidade no solo chega até 100%. Isso significa que as chuvas têm vindo de forma intensa e frequente. Já em algumas áreas de Mato Grosso do Sul, de Minas Gerais, Rio de Janeiro, Espírito Santo e também no extremo sul gaúcho, ainda há um déficit hídrico, porque a chuva tem sido mais mal distribuída e com menores volumes acumulados. Agora, para os próximos 5 dias, há expectativa de chuva em praticamente todas as áreas produtoras do centro-sul do Brasil, com volumes maiores em alguns pontos aqui do noroeste mato-grossense e também da faixa leste, entre o sul e o sudeste. Em boa parte do interior da região sul, do sudeste e do centro-oeste, apesar da previsão de chuva, o volume será baixo e as pancadas serão alternadas com períodos de sol e muito calor. Então, em algumas áreas pontuais, a umidade no solo deve entrar em declínio no decorrer desta semana. No segundo período, entre os dias 25 agora do mês de fevereiro até o dia 1º de março, tem previsão para chuva abrangente em
entre o Sudeste e o Centro-Oeste. É um volume que deve aumentar, vir com 30 até 50 milímetros em 5 dias. Então é uma chuva que momentaneamente pode até atrapalhar as atividades no campo, mas é uma chuva boa para manter a umidade no solo, também para o plantio e desenvolvimento do milho segunda safra. Já na região sul, previsão de diminuição da chuva, especialmente no Rio Grande do Sul, previsão apenas para pancadas isoladas e de baixos acumulados. No Rio Grande do Sul, a previsão de tempo mais firme favorece a colheita do milho primeira safra. Por outro lado, no Paraná, tem que chover bem, porque o estado já está plantando milho segunda safra e por lá o solo está úmido, mas é preciso que a chuva se mantenha regular nesses próximos dias. Por enquanto, tem previsão de pancadas de baixos volumes acumulados, mas que continuam frequentes, pelo menos até o início do mês de março. Daqui a pouco eu volto com mais informações do tempo. Até já! E com essa expectativa de uma safra muito cheia no Brasil, que para o Brasil, evidentemente que é uma safra que é infinitamente, 3 vezes menor, ainda que se confirme, é quase 4 vezes, na verdade, menor que uma safra americana de milho. Para o nível de produção nacional, é uma safra recorde para o que o Brasil já produziu de milho. Com isso, claro que tem que confirmar questões climáticas durante todo o desenvolvimento dessa segunda safra. Então, o que nós temos? Situação de comercialização para o milho, para o produtor brasileiro, mais importante nesse ano, para que ele não tenha riscos com a sua rentabilidade. O que nós temos visto durante o acumulado dos últimos 3 meses, 4 meses pelo menos, é uma queda gradual para o milho só por conta de uma expectativa de uma safra mais cheia. Evidentemente, essa safra não entrou, né? Não está sendo plantada agora. O que nós tivemos foi uma colheita de uma safra que teve quebra no final do ano passado. Ela encerrou a sua colheita entre setembro e outubro, teve uma entrada mais de milho, isso trouxe ali um pouco o preço do milho um pouco para baixo, mas nada que tirasse os valores históricos que nós tivemos para o milho no ano de 2016. Agora, só com a expectativa dessa safra mais cheia, tem muita pressão sobre os valores do milho. E é sobre este assunto que a Agricultura BR precisa falar com o produtor rural, porque ele precisa ter uma estratégia melhor para a negociação e aproveitar os melhores momentos para negociar esse milho, para não ficar numa situação de vender milho. Olha só o risco, vender o milho abaixo do preço do custo de produção. Esse é o pior cenário que pode acontecer para o agricultor nesse ano de 2017. A média nacional, ela teve recuo também na última semana. É o que nós vamos mostrar agora, média de preços para todo o país, considerando os principais estados produtores do país, queda de 1,45% em 7 dias ou 5 dias úteis. Na segunda-feira passada, eram R$ 30,32 por saca de 60 quilos. Na terça, R$ 30,02 por saca. Na quarta, R$ 30,05 a saca de 60 quilos do milho. Na quinta-feira, R$ 29,94 por saca e na sexta-feira R$ 29,88 a saca. Com isso, recuo de 1,45% para o valor médio para as sacas de milho no Brasil. Você acompanha agora os preços do milho nos estados produtores da região sul do país e a queda que vem acontecendo para a maioria deles. A gente já começa pelo estado de Santa Catarina, que registra uma baixa de 3,17% em 7 dias. Na segunda-feira da semana passada, o valor médio pago pela saca no estado era de R$ 31,50. Na terça-feira, dia 14, os valores vieram para R$ 31,00, caindo ainda mais na quinta-feira, dia 16, fechando o dia R$ 30,50. Este valor foi mantido na última sexta, dia 17, registrando, portanto, a perda de R$ 1,00 no valor de cada saca negociado no estado de Santa Catarina em apenas uma semana. Vamos aos valores, então, médios para o estado do Rio Grande do Sul. É o que a Agricultura BR destaca agora. Rio Grande do Sul, que tem concentração total em primeira safra, então o Rio Grande do Sul tem a situação de milho já disponível no mercado, tem queda, mas não é um cenário tão ruim assim lá no estado do Rio Grande do Sul. Na segunda-feira passada, o valor médio de R$ 30,25 a saca. Na terça-feira, recuou a R$ 29,75 por saca de 60 quilos. Na quarta-feira, caiu a R$ 29,50 e veio mantendo esse valor até a sexta-feira, aí o produtor tendo uma resistência maior em relação à pressão negativa. Em 7 dias ou 5 dias úteis, recuo de 2,47%, sempre lembrando que são valores médios, tem região do Rio Grande do Sul que vai ter valores maiores e pode ser que encontre também valores menores no estado.
E entre os 3 estados do sul, só o Paraná registrou estabilidade no preço do milho na semana passada. Veja quanto foi negociada na média estadual o valor do cereal, a R$ 29,50. O preço se manteve de segunda a sexta-feira, portanto, registrando estabilidade total dos valores por lá. Por aqui, a Agricultura BR traz os destaques agora do mercado futuro brasileiro. O mercado futuro brasileiro de milho, ele não tem muita correlação com o mercado futuro de Chicago. Lá é feriado, hoje é feriado, o dia do presidente, acontece sempre na terceira segunda-feira do mês de fevereiro. Vamos acompanhar agora o que acontece com o milho, então, no mercado futuro nacional. Temos aqui mercado futuro nacional com o número de contratos até um pouco mais expressivo. Posição de março com queda de 0,23%, 1.560 contratos negociados a R$ 34,10 por saca de 60 quilos. Agora queda de 0,09%, praticamente estável a posição de março. Maio vem com negócios a R$ 31,00 a saca de 60 quilos, registrando queda de 0,64% e 1.710 contratos negociados. Já a posição de setembro conta com 1.240 contratos negociados, vem a R$ 29,59 a saca de 60 quilos, com queda de 2,15% nesse momento, R$ 29,60. Observe aqui comigo, pode trazer a câmera aqui para dentro do estúdio, observe aqui comigo que a queda, ela é evidentemente maior no mês de setembro. Essa queda maior no mês de setembro, essa pressão negativa maior para esse contrato, para esse vencimento, essa posição, acontece porque quando se deve ter um volume maior de colheita de milho no Brasil, milho de segunda safra, que pode ter todo esse volume que você tem acompanhado aqui no Agricultura BR. Depois do intervalo, você fica sabendo sobre todos os requisitos fitossanitários para a importação do café Conilon do Vietnã pelo Brasil, que foram publicados nesta segunda-feira no Diário Oficial da União. E a Conab deve realizar um novo leilão de café. Por falar em café, daqui a pouco você tem essas e outras informações aqui no Agricultura BR, que vai para o intervalo e volta já. Integração de tecnologias, gestão e manejo, tendências mercadológicas. Tudo isso num só evento. O 12º Encontro de Confinamento, Gestão Técnica e Econômica. Venha discutir com os principais nomes do agronegócio brasileiro as estratégias de resultados para a pecuária lucrativa. De 8 a 10 de março, em Ribeirão Preto. Informe-se. Realização, Coan Consultoria e Sistema Brasileiro do Agronegócio. Transmissão, Canal do Boi. A melhor oportunidade de comprar seu gado de corte já chegou. É todo domingo das 10 às 13 horas no Canal do Boi. Leilão de gado de corte da MB Murilo Leilões. São diversos animais para cria, recria e engorda. Leilão virtual com os animais filmados no estado de Mato Grosso. Leilão de gado de corte MB Murilo Leilões. Todo domingo das 10 às 13 horas no Canal do Boi. Aproveite essa oportunidade. Canal do Boi e MB Murilo Leilões. Você passa boa parte do seu dia usando a internet, gosta de assistir a vídeos, ler notícias e receber conteúdos que te interessam. Não importa onde, você está sempre online e por acaso você ganha dinheiro fazendo isso? Então corra para o gostodisso.com. Aqui você faz tudo o que já costuma fazer na internet e ainda ganha dinheiro por isso. É só se cadastrar pelo site ou baixar o aplicativo para celular que você já começa a receber. Gostodisso.com. Para quem gosta de dinheiro e de internet. A pecuária brasileira tem hoje 215 milhões de animais, o maior rebanho comercial do mundo. Chegamos a esse número graças ao trabalho incansável de pecuaristas, técnicos e cientistas que atuam na veterinária. A Champion Saúde Animal se orgulha de fazer parte dessa importante fonte geradora de alimento saudável. Champion, há 60 anos desenvolvendo soluções para a pecuária brasileira.
Quem usa, recomenda. Eu sou o Renato e eu vou estar com vocês aqui no SBA Gourmet de segunda a sexta às 19h30 e aos domingos bem cedinho, às 7 da manhã, aqui no Canal do Boi. Gastronomia e vários outros assuntos que envolvem um dos maiores prazeres da vida. Muitas receitas, entrevistas e viagens. SBA Gourmet, aqui no Canal do Boi. Sirva-se à vontade. Foi publicada no Diário Oficial da União desta segunda-feira a instrução normativa que estabelece as medidas fitossanitárias para permitir a importação do café Conilon do Vietnã pelo Brasil. De acordo com a publicação, o café vindo até o Brasil deve estar acompanhado de um certificado fitossanitário emitido pelo órgão competente do Vietnã e deve conter a seguinte declaração. Acompanhe comigo na sua tela. O envio foi fumigado com. Aqui o Vietnã deve especificar o produto, a dose ou concentração, temperatura e o tempo de exposição. Para controle do inseto Trogoderma granarium, sob supervisão oficial. Lembrando que fumigar significa passar por um tratamento químico a vapor ou gás para desinfestação de objetos. E Trogoderma granarium é um inseto que ataca grãos armazenados. Costuma ser bastante resistente a inseticidas e sobrevive a longos períodos sem alimento. No Brasil, ele é conhecido como besouro do arroz. De acordo ainda com a instrução normativa, caso haja identificação de alguma praga quarentenária ou ainda inexistente no Brasil nas cargas vindas do Vietnã, o Vietnã será notificado e o Brasil pode suspender a importação do café Conilon até que haja uma nova revisão de análise de risco fitossanitário. No caso de qualquer descumprimento, o café não entra no Brasil. Além disso, o Vietnã fica encarregado de avisar o Brasil sobre as condições fitossanitárias de seus cafezais nas regiões que fazem a exportação do produto para o país. Este foi mais um passo dado nessa longa caminhada que deve aprovar a liberação da importação do café verde de outros países aqui para o Brasil para atender a atual demanda da indústria que se diz desabastecida por conta da quebra de safra no estado do Espírito Santo. Nos dias que se passaram, o Ministério da Agricultura solicitou à Câmara de Comércio Exterior o pedido para essa liberação. O Comitê de Gestão da Câmara já aprovou também na semana passada a redução da alíquota de 10% para 2% no imposto de importação desse café até a cota de 1 milhão de sacas de 60 quilos. Nesta semana, na próxima quarta-feira, deve acontecer uma nova reunião na Câmara de Comércio Exterior para continuar debatendo o assunto. Toda essa situação tem derrubado de maneira muito forte os valores da saca de Conilon aqui no Brasil, que vieram ainda em escalada de descida mais intensa nos últimos dias. Semana passada foi uma semana de queda muito expressiva diante de toda essa situação e cada vez fica mais clara que haverá a importação do grão de outros países. Vamos acompanhar então o que o CPEA apurou nestes últimos dias. Veja que a semana passada foi de queda gradativa, um dia após o outro de desvalorização. A semana começava na segunda-feira, encerrando com a saca R$ 458,97, tomando como base o estado do Espírito Santo e encerrando a semana a R$ 433,51. A queda apenas de quinta para sexta foi de 1,29%. Com mais essa baixa, no acumulado de fevereiro, os valores do Conilon já caíram 8,5% em relação ao fechamento do mês passado. Por aqui, o Agricultura BR traz agora referência internacional para os negócios com café Conilon aqui no Brasil, negócios com café Robusta na Bolsa de Londres, que tem até oscilado para um campo negativo há algumas semanas, perdeu até o piso de $2.200 por tonelada, chegou a ter o piso de 2.100 ameaçado, mas na última semana até recuperava um pouco, final da última semana. Vamos saber agora como é que vem os negócios com o café Robusta. Café Robusta volta a ganhar no dia de hoje, posição de março com alta de 0,30%,
0,37%, 2.152 dólares por tonelada. Maio com negócios em alta de 0,32%, 2.181 dólares a tonelada, enquanto que a posição de julho ganha 0,27%, 2.192 dólares por tonelada. Setembro, 2.197 dólares a tonelada, queda de 0,18% para o café robusta. Essas são as referências internacionais para o café. Continuamos vendo valores historicamente elevados para o café robusta, o que mostra que não é tão bom negócio assim importar café do Vietnã. Entretanto, é uma ferramenta de mercado muito mais forte para pressionar os negócios aqui no Brasil. Aqui no Brasil, você observa que tem negócios em queda, valor da saca caindo para o Conilon já há pelo menos 5, 6 semanas e mesmo assim não há comercialização de café. Não há comercialização de café porque a indústria não faz as suas aquisições, aguarda preços mais baixos, não quer pagar o valor para o café e tem utilizado essa expectativa de importação como fator determinante para pressionar negativamente os valores do café no Brasil. E por falar em café, o governo federal está realmente confiante na recomposição dos estoques com a nova safra do produto. Tanto é que na próxima quinta-feira, dia 23, vai colocar em leilão 9.000 toneladas de café. É o que você confere agora na reportagem de Márcia Prado. No terceiro leilão de café do ano, a Companhia Nacional de Abastecimento vai colocar à venda mais 9.000 toneladas do grão tipo arábica. A atuação do governo no mercado interno tenta equilibrar o mercado contendo a alta nos preços. 100% das mais de 5.000 toneladas ofertadas em janeiro foram negociadas. O produto está disponível para vistoria em armazéns de São Paulo e Minas Gerais. Os interessados devem entrar em contato com a Conab. As informações também estão no edital, que foi divulgado no site da companhia www.conab.gov.br. Márcia Prado para o SBA. Os leilões realizados pela Conab para conter a alta do café Conilon, do café arábica, aqui no Brasil, tem surtido efeito. Os valores vêm em baixa neste mês de fevereiro na comparação com o mês passado, baixando, trazendo uma nova estabilidade de valores. A gente acompanha agora o que o CPEA apurou nos últimos dias em relação aos valores pagos no estado de São Paulo. Veja que a sexta-feira encerrou com valorização, seguida já de um dia anterior de alta. O fechamento da semana ficou em R$ 503,45. Ainda assim, os valores seguem em baixa em relação ao fechamento do mês passado. A queda é de 3,14%. E veja no próximo bloco que o governo federal libera mais recursos para leilões de apoio à comercialização do trigo. Bom, e por falar em trigo, a Camex, a Câmara de Comércio Exterior, vai ter, além de ter que discutir os assuntos do café Conilon, vai decidir também sobre a importação de trigo no Brasil sem a TEC, a Tarifa de Exportação Comum do Mercosul. Daqui a pouco a Agricultura BR explica essa história. Um novo ano. Uma empresa cada vez mais funcional. Superando as expectativas, com trabalho sério, transparente e estratégico. A Conect Leilões convida você, criador, para conectar-se à nova e eficiente forma de fazer bons negócios. Junte-se a nós. www.conectleilões.com.br. Ô, Guilherme, você já ouviu falar na nova dupla que mal chegou e tá fazendo sucesso? Ah, é, Thiago? Quem é?
Superium, a nova dupla da Ouro Fino, Fipronil e Fluazuron. Superium é um ectoparasiticida de uso Puron com ação rápida e duradoura. Quando o problema é grande, a solução tem que ser superior. Solução superior é Superior. Participe do Universo de Leilões SBA. Entre no site www.sba1.com. Clique no link Cadastro e preencha com seus dados. Envie uma cópia dos seus documentos e nossa equipe entrará em contato com você para a confirmação. É fácil e simples. www.sba1.com. SBA. Ninguém acredita mais no agronegócio do que a gente. Amigo produtor, agora você acompanha os melhores canais do agronegócio na Clean TV. Você tem à sua disposição, junto de uma grade completa de programação, os canais Canal do Boi e Agrocanal. E em breve terá também o Conexão BR e o novo canal. Agora a Clean TV e o SBA estão juntos. Afinal, ninguém acredita mais no agronegócio do que a gente. Você pode ter a Clean TV pagando apenas R$ 61,50 por mês para ter o seu conteúdo preferido. Acesse cleantv.com.br e faça a sua assinatura. Clean TV, feita para você, onde você estiver. O governo federal liberou na última sexta-feira mais 100 milhões de reais para serem aplicados através de leilões para apoiar a comercialização do trigo aqui no Brasil. Em novembro do ano passado, o governo já havia liberado 150 milhões de reais. Com mais estes 100, o setor conta agora com 250 milhões de reais para apoiar a comercialização do cereal. Este recurso é aplicado através de leilões da modalidade PEPRO e PEP, que paga um prêmio, ou seja, um valor a mais, àquele vendedor ou comprador que se dispõe a negociar o produto conforme o que está estabelecido no edital. Com estas operações, a Conab pretende colocar mais trigo para ser negociado no mercado nacional, fazendo com que o valor do cereal suba para garantir um preço mínimo pago ao produtor rural. Essas operações geralmente acontecem quando o valor está bem abaixo do estabelecido para o cereal pelo próprio governo, fato que se confirma nos dias de hoje. Com esse novo recurso disponibilizado para o setor, nessa última sexta-feira, a Conab realiza um novo leilão de PEPRO e PEP na sexta-feira desta semana. Acompanhe comigo na sua tela o volume de recurso que será aplicado. Para os leilões da modalidade PEPRO, serão destinadas subvenção para 120 mil toneladas do cereal a serem negociadas no Rio Grande do Sul e 50 mil no estado do Paraná. Já para os leilões PEP, que são os leilões de apoio ao escoamento do produto, ou seja, para quem compra o cereal, no Rio Grande do Sul serão destinados prêmios para 30 mil toneladas e no Paraná mais 50 mil toneladas do cereal. Mais detalhes sobre estes leilões que acontecem, eu lembro a você, na próxima sexta-feira, dia 24 de fevereiro, podem ser acessados através do site da Conab. E a Câmara de Comércio Exterior, a CAMEX, deve analisar nesse próximo dia 22, quarta-feira, uma solicitação da indústria processadora de trigos e farinhas em relação à importação de trigo livre da TEC, a tarifa de exportação comum, na qual os países que pertencem ao Mercosul não são taxados. A intenção é limitar até 750 mil toneladas. De acordo com a solicitação da indústria, o que deve acontecer é que, fora os períodos de entre-safra, todo mundo vai ter que pagar imposto para entrar com trigo no Brasil. O prazo seria entre janeiro e abril, uma vez que é no mês de abril que o estado de Minas Gerais já coloca trigo no mercado nacional. A entre-safra, nos estados do sul do país, por exemplo, Paraná e Rio Grande do Sul, é entre janeiro e julho, portanto, onde está produzindo 90% de todo o trigo do país. Com essa atitude, caso seja aprovado, tirando a cota dos 750 mil toneladas e o período de entre-safra, a importação de trigo de qualquer país, inclusive
inclusive do Paraguai, da Argentina e do Uruguai, vão pagar as taxas de importação, a tributação, como acontece quando se importa trigo do Canadá ou dos Estados Unidos. O preço que o produtor de trigo da região sul do Brasil tem recebido pela produção está muito baixo, tanto é que a Conab tem realizado estes leilões de apoio à comercialização, como comentamos há pouco. Essas operações da Conab têm beneficiado o mercado gaúcho, já que o prêmio pago pela companhia está acima do valor de mercado. Com isso, por lá, enfim, agora os valores pararam de cair, se encontram na estabilidade. Já no estado do Paraná, as informações do setor dão conta de que os leilões da Conab não têm, por enquanto, facilitado as negociações por lá e, com isso, o preço do trigo no estado paranaense segue caindo. A gente vai acompanhar agora o que apurou o CPE em relação a cada um destes mercados, começando pelo Paraná. Veja que nos últimos dias o preço da tonelada do trigo tipo pão ou melhorador perdeu o suporte de R$ 600 a saca. Há 2 anos o setor não vê o valor da tonelada do trigo por lá operando abaixo desta marca. Os valores estão no patamar mais baixo desde janeiro de 2015. Veja que a semana passada, portanto, encerrou com o preço do cereal no Paraná a R$ 597,33. No acumulado de fevereiro, o preço já caiu 1,16% na comparação com janeiro. A gente pode mudar a tela agora para o pessoal de casa acompanhar o mercado gaúcho em destaque. Por lá o gráfico é diferente, ele mostra a oscilação de mercado, mas mantendo uma certa estabilidade. Na semana passada, o preço da tonelada do trigo tipo brando fechou a R$ 512,31. No acumulado do mês, os valores seguem bem próximos ao fechamento do mês passado, leve alta de 0,7%. O assunto segue sendo o trigo, agora o cenário internacional. Cenário internacional que tem como maior produtor mundial de trigo a China. A China produz mais de 128 milhões de toneladas desse cereal. Entretanto, o maior produtor comercial de trigo do mundo é a Rússia, que produz 72 milhões de toneladas e deve manter, pela terceira temporada consecutiva, a posição de maior exportador de trigo do mundo. Uma posição que foi mantida pelos Estados Unidos durante 50 anos. Mas esse é um assunto que nós vamos tratar a partir de agora. Vamos mostrar os maiores produtores de trigo do mundo, depois os maiores produtores de trigo comercial e aí sim os maiores exportadores. É importante lembrar que o trigo teve os preços internacionais uma pressão negativa muito forte, em especial nos últimos 7 anos. Nos últimos 7 anos, o patamar médio dos valores do trigo, falando em bushel, caíram de uma marca de pouco mais de $8 o bushel para cerca de 4, no máximo $5 o bushel, é o que nós temos visto nos últimos anos. Portanto, perdeu bastante valor no mercado o cereal em todo o mundo. Vamos conferir então os maiores produtores de trigo do planeta. Temos aqui a China como destaque, o maior produtor, com 128.850.000 toneladas. A Índia é o segundo maior produtor, também não é expressivo em exportação, mas é o maior produtor do mundo, 87 milhões de toneladas. Tanto China quanto Índia fica com a maior parte, toda a totalidade de todo esse trigo produzido nos países. Aí depois temos a Rússia. A Rússia é o maior produtor, é o terceiro maior produtor do mundo de trigo, com 72.500.000 toneladas e é o maior exportador. Estados Unidos, ele vem na 4ª posição entre os maiores produtores de trigo do mundo, com 62.860.000 toneladas de trigo, segundo o maior exportador do mundo. Na 5ª posição, temos a Austrália, com uma produção estimada em 33 milhões de toneladas na temporada 16-17 e depois em 6º o Canadá com 31.700.000 toneladas. Esses 4 últimos colocados aqui, Rússia, Estados Unidos, Austrália e Canadá, eles estão entre os primeiros quando se fala dos maiores produtores comerciais de trigo do mundo. O que quer dizer comercial? Produz para o próprio consumo e também o excedente é levado para o mercado internacional, para exportação. É o que a Agricultura BR mostra agora, os maiores produtores comerciais de trigo do planeta. Rússia é o maior produtor,
72 milhões e 500 mil toneladas, Estados Unidos com 62 milhões 860 mil toneladas previstas para a temporada 16-17, Austrália com 33 milhões de toneladas, Canadá 31 milhões e 700 mil toneladas de trigo, e aí entra aqui na lista, na sexta posição entre os maiores produtores comerciais, a Ucrânia com 26 milhões e 800 mil toneladas de trigo. Vamos ver agora como é que fica o cenário para os maiores exportadores de trigo no mundo. Eu já adiantava que os Estados Unidos foram durante 50 anos os maiores exportadores do planeta, só que na temporada 14-15 perderam essa posição para os russos. E os russos devem manter na temporada 16-17, mas com uma leve vantagem. Observe que a Rússia, de acordo com o Departamento de Agricultura americano, deve exportar 28 milhões e 500 mil toneladas de trigo. É uma quantia 600 mil toneladas apenas à frente dos Estados Unidos, que deve ter um registro de exportação na ordem de 27 milhões e 900 mil toneladas. A Austrália vem na terceira posição a 24 milhões e 500 mil toneladas. Canadá, 21 milhões de toneladas. E Ucrânia, 16 milhões e 500 mil toneladas de trigo, aí os maiores exportadores de todo o mundo nesse cereal. Aconteceu neste último sábado, no município de Cachoeirinha, no Rio Grande do Sul, a abertura oficial da colheita do arroz. O evento contou com a presença de produtores rurais e autoridades, como o governador e o secretário de Agricultura do Estado. Você acompanha na tela imagens que trazem detalhes deste evento. Veja que todos acompanharam a colheita de uma área de 1 hectare plantada especialmente para a ocasião. Durante a cerimônia foram anunciados recursos para comercialização e compra antecipada de insumos pelo Banco do Brasil aos arrozeiros. Para a compra antecipada de insumos para a safra 17-18, a instituição disponibilizou 12 bilhões de reais a juros controlados. Para esta safra, o estado do Rio Grande do Sul espera colher 8 milhões e 300 mil toneladas do cereal, um volume que, se for confirmado, será 1 milhão de toneladas acima da safra passada, que sofreu quebra por conta de fortes chuvas no fim de 2015. Bom, e os produtores de arroz da região sul do país estão avançando na colheita, que deve contar com uma boa produtividade, pelo menos nas estimativas. Vamos saber se para esse período de trabalho no campo o clima vai colaborar, e quem fala sobre este assunto é Nadiara Pereira. Nos últimos dias, áreas de instabilidade atingiram preferencialmente o Rio Grande do Sul, trazendo chuva forte para algumas cidades e até mesmo tempestades. Isso preocupa os produtores de arroz que estão já na fase de colheita, já que a chuva forte pode atrapalhar em alguns momentos as atividades no campo. O solo encontra-se ainda bastante encharcado, desde o interior do Rio Grande do Sul até boa parte do Paraná. O índice de umidade no solo varia dos 70% até os 100%, então um solo bastante saturado. E agora, nos próximos dias, tem previsão de chuva em praticamente toda a região sul, mas de uma forma geral, chuvas de baixos volumes acumulados. Apenas em algumas áreas do Nordeste, Gaúcho, Sul, Catarinense e Leste aqui do Paraná é que a chuva pode vir com mais intensidade e maior frequência. Nas nossas principais áreas produtoras de arroz, especialmente aqui do Centro e Oeste Gaúcho, apesar da previsão de chuva, não são esperados volumes tão expressivos a ponto de atrapalhar a colheita. Durante o segundo período, a chuva diminui ainda mais. Tem previsão para maiores volumes entre Santa Catarina e Paraná, mas é uma chuva que não vem com volumes tão expressivos para trazer danos para as lavouras de arroz e também não deve atrapalhar as atividades no campo. Sobre o estado do Rio Grande do Sul, o volume de água será ainda menor, variando em torno de 5 milímetros, indicando que as pancadas serão muito isoladas e de curta duração. Então, não tem previsão para volumes que atrapalhem as atividades de colheita do arroz no estado gaúcho. E pelo menos até o dia 6 de março, essa situação não muda muito. A chuva mais forte continua concentrada entre o leste catarinense e o leste paranaense, mas em todo o interior da região sul, previsão apenas para pancadas isoladas e de forma passageira que não chegam a comprometer as atividades de colheita do arroz, e isso deve avançar bem, então, nos próximos 15 dias, pelo menos. Daqui a pouco eu volto com mais informações do tempo. Até já! As boas condições climáticas que logo devem colocar essa safra cheia de arroz no mercado
tem pressionado os valores pagos pela saca do cereal. De acordo com o CPEA, o preço pago pela saca de 50 quilos do grão em casca já opera no patamar mais baixo dos 40 dias. A gente acompanha agora na tela, então, a cotação e o movimento da semana passada. Veja que a semana encerrou na sexta-feira, no dia 17, com o valor da saca de 50 quilos no estado gaúcho a R$ 48,95. Foi mais um dia de desvalorização, a gente vê ali o mercado oscilando, mas com tendência negativa nesse mês de fevereiro. Fazia tempo que o preço da saca não operava na casa dos R$ 48. No acumulado do mês, os valores já estão 1,37% mais baixos em relação ao fechamento de janeiro. Atenção agora, produtores de arroz, acompanhe como estão os valores da saca de 30 quilos do grão beneficiado. A seguir, casos de ferrugem asiática da soja dobram no Brasil em um mês. Você vai ver também que a colheita de soja no centro-norte do Brasil tem sido bem atrapalhada por conta de chuvas que estão ocorrendo. Nós vamos para o intervalo comercial e voltamos em instantes. Esteja você no campo, escritório ou em casa, é possível acompanhar a programação dos canais SBA. Basta ter acesso à internet. A tecnologia facilita muito a nossa vida. E com tanta ferramenta à disposição, você acompanha tudo o que acontece no agronegócio, onde estiver. Para acessar nossos canais pelo seu televisor é muito fácil. Basta você conectar o seu dispositivo, celular, tablet ou notebook ao seu televisor e acessar, através do seu navegador, o site do SBA, www.sba1.com. Em sua Smart TV, vá para o menu principal e acesse a opção Web Browser ou Internet. Ao acessar o SBA1 Digital, vá em Assista ao Vivo e selecione qualquer canal para assistir. Pronto, agora você pode ficar informado das últimas notícias em tempo real, assistir nossos leilões ao vivo e ainda realizar bons negócios. Tudo com conforto, praticidade e a qualquer hora do dia. SBA. Ninguém acredita mais no agronegócio do que a gente. A Ecopontes apresenta a você, amigo produtor, a melhor solução em pontes rurais do mercado. É a Eco Range, uma linha de pontes com alma de aço e tabuleiro em madeira tratada, resultando num produto com grande capacidade de cargas e excelente qualidade. Conheça também nossas demais linhas como Eco Mix, Eco Arco, Eco All Steel e Ecotex. Ecopontes, você jamais ficará isolado. Ligue para 18 2101 6199 ou acesse ecopontes.com.br. Todos os domingos, às 20 horas, a Leiloboi tem um compromisso com o amigo pecuarista. Leilão Leiloboi Virtual de Corte. Oferta de machos e fêmeas Nelore e cruzamento industrial para cria, recria e engorda. Temos uma equipe capacitada que vai até sua fazenda, identifica e aparta seus lotes. Agende-se e filme seu gado. Entre em contato através do telefone 67 3342 4113. Realização Leiloboi. Transmissão Canal do Boi. A melhor oportunidade de comprar seu gado de corte já chegou. É todo domingo das 10 às 13 horas no Canal do Boi. Leilão de gado de corte da MB Murilo Leilões. São diversos animais para cria, recria e engorda. Leilão virtual com os animais filmados no estado de Mato Grosso. Leilão de gado de corte MB Murilo Leilões. Todo domingo das 10 às 13 horas no Canal do Boi. Aproveite essa oportunidade. Canal do Boi e MB Murilo Leilões. Estamos de volta com a Agricultura BR ao vivo para todo o Brasil
nessa segunda-feira, dia 20 de fevereiro. Nessa edição, já trouxemos informações muito importantes para o produtor rural brasileiro começar essa semana bem informado. Entre elas está a publicação de medidas fitossanitárias para a importação de café conilon de outros países pelo Brasil. Tem também expectativa de produção de soja do Brasil, que teve uma nova elevação, de acordo com consultorias privadas, e também como está o andamento da colheita da soja no país. Se você já perdeu alguma dessas informações, pode acessar esta edição na íntegra assim que ela terminar. Assim que ela sair do ar, você acessa através do YouTube e assiste todo o conteúdo desta edição. Não se esqueça que o Agricultura BR também está nas mídias sociais. Estamos no Facebook, Twitter, Instagram e temos também o blog, onde você acompanha todos os destaques do agronegócio nacional e internacional e também bastidores do programa. Por aqui a gente segue trazendo conteúdo para você de casa e o assunto agora é soja. Os casos de ferrugem asiática da soja em lavouras comerciais do Brasil dobraram em apenas um mês. Foram as chuvas mais abundantes destes últimos dias em boa parte do país que criaram condições propícias para a proliferação do fungo, que se manifesta com mais intensidade no clima úmido. De acordo com o consórcio antiferrugem, na data 20 de janeiro, haviam no Brasil 157 ocorrências de ferrugem asiática da soja em lavouras comerciais. Já na data atual, 20 de fevereiro, o número de casos saltou para 310. O estado com o maior número de notificações é o estado do Paraná, com 87 casos até o momento. Acompanhe comigo na sua tela qual é esse ranking, os estados que mais têm número de ferrugem asiática da soja registrados até o momento no Brasil. O estado do Paraná, portanto, conta com 87 casos. Em seguida, aparece o Rio Grande do Sul, com 65 focos da doença até o momento, Mato Grosso do Sul, com 63 casos, depois vem Mato Grosso, com 32, Bahia, com 19 e o estado de Goiás, com 16 casos. Tocantins tem 14 casos e outros também apresentam entre 3 a 1 caso da doença até o momento pelo país. Mais detalhes você, produtor rural, pode encontrar acessando o site do Consórcio Antiferrugem e acompanhar o mapa da dispersão da doença por todo o território nacional. É muito importante ficar de olho se há a aparência dessa doença em localidades próximas à sua, para então entrar com as medidas fitossanitárias para fazer a prevenção da entrada do fungo na sua propriedade. Falar em certas preocupações com a produção de soja no Brasil, as chuvas mais fortes que têm atingido algumas áreas produtoras têm deixado muito produtor bem preocupado. Por quê? Centro-norte do país tem recebido fortes chuvas. Para os produtores, que nós conversamos com os colegas no estado do Mato Grosso, por exemplo, eles afirmam a seguinte questão: por lá, é comum ter essa situação de chuvas mais intensas durante esse período. Acontece que alguns municípios foram duramente castigados pela chuva e já podem até começar a antecipar que vão ter perdas na sua produção. Em linha geral, não. Em linha geral, está dentro daquilo que acontece anualmente durante o período de colheita. Entretanto, tivemos chuvas muito fortes em regiões concentradas e isso, sim, atrapalha bastante o produtor. Nós vamos saber agora com a Nadiara Pereira como é que deve ficar a previsão do tempo para o centro-norte do país, para esse produtor rural que está colhendo a soja. As instabilidades mais intensas continuam concentradas sobre o norte do Brasil, onde há previsão para os maiores volumes de água no decorrer desta semana. Tem previsão de mais de 70 milímetros entre Amazonas, Rondônia, Acre e até algumas áreas de Roraima. Essa chuva, ela se estende também para algumas áreas do centro-oeste, especialmente aqui Mato Grosso, também o estado de Goiás, e também tem previsão de chuva forte em algumas áreas pontuais da fronteira agrícola do Mato Piba, especialmente entre o Tocantins e o Piauí. Então, nestas áreas, a chuva em alguns momentos pode atrapalhar as atividades de colheita da soja, mas não por um período muito prolongado. E principalmente aqui na metade sul do Brasil, especialmente entre Mato Grosso do Sul, São Paulo, região sul e também em algumas áreas aqui entre Minas Gerais e Bahia, a previsão é de pouca chuva. As pancadas serão muito isoladas, com baixos acumulados. A tendência até mesmo é para que a umidade no solo fique em declínio, mas por outro lado, a previsão de tempo mais firme favorece as atividades de colheita da soja. No segundo período, a chuva aumenta um pouco entre o sudeste, centro-oeste e também chove de forma generalizada sobre a fronteira agrícola do Mato Piba. Volumes que variam de 30 a 50 milímetros em 5 dias.
dias. Então, em alguns momentos, a chuva até pode atrapalhar as atividades no campo, mas não é uma chuva tão expressiva para trazer danos para as áreas produtoras de soja. Especialmente na região sul, previsão de pouca chuva. Isso deve continuar também no terceiro período. Até o dia 6 de março, previsão apenas para chuva rápida e isolada sobre o sul do Brasil. Então, por enquanto, a expectativa é que a umidade no solo caia sobre boa parte do interior da região sul, mas, por outro lado, deve avançar bem a colheita da soja na região. Já entre o sudeste, centro-oeste, norte e também na fronteira agrícola do Matopiba, estão previstos maiores volumes de água, inclusive em algumas áreas do sudeste. Pode chover até 70 milímetros e entre Goiás e também Mato Grosso, volumes de até 50 milímetros. Então, é uma chuva que pode atrapalhar em alguns momentos as atividades de colheita da soja, mas, por outro lado, o volume não é tão expressivo. Então, não indica períodos de invernada, que são muitos dias de tempo fechado e chuvoso sobre estas áreas. Hoje eu encerro por aqui minha participação, mas amanhã eu volto com mais informações do tempo do Agricultura BR. Até lá! Obrigada, Nadiara. Até amanhã. Por aqui a gente segue trazendo os valores da saca da soja pelo país, destacando agora 2 estados produtores da fronteira agrícola do Matopiba, Maranhão e a Bahia. No estado do Maranhão, assim como acontece na maior parte do país, o valor pago pela saca da soja também vem caindo nos últimos dias. Queda acontece devido à queda que tem visto na soja na Bolsa de Chicago. Nos últimos dias, o valor pago pela saca a nível nacional tem sofrido mais influência do mercado internacional do que o dólar comercial aqui no Brasil. Este estudo você já acompanhou no início desta edição. Se você perdeu, pode acessar novamente através do blog do Agricultura BR. A gente volta a falar dos preços agora, vamos ao estado do Maranhão então, porque ele é o destaque de agora. Veja que no acumulado dos últimos dias, o preço da saca caiu 4%, saindo de R$ 68,75 na média do dia 13, segunda-feira da semana passada, e veio caindo no decorrer da semana. No dia 14 veio para R$ 68,00, no dia 15, R$ 67,50 e fechando no dia 16, na quinta-feira, a R$ 66,50. A semana encerrava no dia 17 a R$ 66,00 a saca, valor esse pago para o produtor do Maranhão. No acumulado dos últimos dias, portanto, semana passada, queda equivalente a 4%. Continuamos destacando os estados, alguns dos estados que compõem a fronteira agrícola do Matopiba. Agora destacamos mais um deles, também com queda nesse mesmo período analisado. Intervalo analisado apresentando um recuo para o estado da Bahia, um recuo forte de 5,05%. Na segunda-feira passada, eram R$ 69,25 o valor da saca de 60 quilos, valor médio encontrado na Bahia. Na terça-feira, recuava R$ 68,25. Na quarta-feira, caía mais R$1, vinha para R$ 67,25. Na quinta-feira, recuava mais um pouco, R$ 66,25 por saca de 60 quilos. Foram R$ 3,00 de queda em 4 dias para os valores da soja na Bahia, que caiu mais um pouco, caiu 50 centavos na sexta-feira, porque ficou com valor médio de R$ 65,75 a saca de 60 quilos. Com isso, uma queda média para o estado de 5,05% para os valores praticados em 7 dias ou 5 dias úteis. O produtor de soja do Centro-Oeste também tem percebido essa queda no valor da saca da soja. Em Mato Grosso do Sul, a semana passada encerrou com o valor da saca perdendo o suporte de R$ 60. A queda no acumulado da semana foi superior a 1%, é o que a gente acompanha agora neste gráfico. Você, produtor sul-mato-grossense de soja, veja só os valores pagos na média do estado. Na segunda-feira da semana passada, dia 13 de fevereiro, o preço estava em R$ 62,00 a saca. Na terça já vinha para R$ 61 e na quarta, R$ 60. O valor se mantinha o mesmo na quinta, dia 16, e encerrava a semana a R$ 59,00 a saca. Preço da oleaginosa em Mato Grosso do Sul, portanto, perdeu o suporte de R$ 60,00 no fim da última semana e acumulou queda semanal de 1,67%. Já no Mato Grosso, há queda também registrada. Mato Grosso é um estado que é exemplar quando queremos entender o que vem acontecendo com o cenário nacional da soja. Trata-se do maior produtor e aquele que também está mais adiantado na colheita. Por que esses dados são importantes? É porque é onde nós vamos encontrar o maior nível já de soja da temporada 16-17 colhida. Então, por lá, há muita pressão negativa sobre os valores, mas, por outro lado,
produtor rural está sendo extremamente seletivo para as suas negociações. Comercialização com soja no Mato Grosso é lenta de acordo com os sindicatos rurais e é lenta também de acordo com o IMEA, que traz semanalmente os dados de comercialização. Por lá, houve queda sim na última semana, teve um registro de recuo de 1,72% para o valor médio da saca de 60 quilos da soja, mas com baixa comercialização no estado. Confira conosco então como é que vem a situação, ou como veio a situação da soja na última semana. Preço médio no Mato Grosso, na segunda-feira passada, em R$ 59,00 a saca de 60 quilos. Na terça-feira, dia 14, recuava R$ 58,00 por saca. Na quarta-feira, mesmo com a situação de queda do dólar no Brasil, houve uma recuperação para a soja em Chicago. Mesmo assim, manteve a média, ficou em R$ 58,00 a saca de 60 quilos. Na quinta-feira, recuou, caiu mais R$1, veio para R$ 57,00 a saca, valor que foi mantido na sexta-feira em R$ 57,00. Com isso, queda de 1,72% para o valor médio, aí considerando todo o estado do Mato Grosso, é um grande estado, com situações distintas, até de produção entre as suas regiões, mas na média estadual, queda de 1,72%. A colheita da soja no Paraguai começou a ganhar intensidade nos últimos dias, à medida em que as chuvas se tornaram menos frequentes e o sol saiu. As informações são da Coordenadoria Agrícola do país, que diz que ainda é cedo para apontar uma média de rentabilidade e de rendimento para o produtor conforme os trabalhos estão começando, porque a colheita ainda está bem no início. Mas ainda assim, de acordo com o órgão, a produtividade média tem sido satisfatória. De acordo com os relatos dos produtores, o rendimento médio está entre 42 a 67 sacas por hectare, são dados da Coordenadoria Agrícola do Paraguai. As condições são para uma colheita recorde, de acordo com o órgão, mas ele espera a colheita toda finalizar para concluir essa afirmativa. Por aqui, o Agricultura BR segue falando a respeito do Paraguai. E o Departamento de Agricultura dos Estados Unidos tem estimado, principalmente nas duas últimas temporadas, uma elevação para os negócios com exportação do país vizinho. O país vizinho que é muito relevante aqui para o Brasil por conta da quantidade de brasileiros que trabalham e que têm propriedades naquele país e que acabam atuando, chamados brasiguaios, que acabam atuando e são grandes responsáveis pelo desenvolvimento da oleaginosa no país vizinho, lá no Paraguai. Nós vamos ver agora, na visão do Departamento de Agricultura norte-americano, como é que foram as duas últimas safras lá no Paraguai e também a expectativa para a temporada 16-17, na produção e também nas exportações. É o que a Agricultura BR mostra agora. Começando pela produção, nós vamos ver que o Paraguai produziu na temporada 14-15 8.150.000 toneladas de soja. Na 15-16, 9.170.000 toneladas. E o Departamento de Agricultura norte-americano não trouxe nenhuma alteração. Desde o primeiro levantamento para a produção de soja no Paraguai, ele estima o mesmo resultado de produção na temporada passada, 9.170.000 toneladas
para o Paraguai. Paraguai que teve um registro de um gafanhoto que é nocivo para as produções de diversas culturas, inclusive soja. Ele já tinha ocorrido na região da Bolívia, em áreas de produção da oleaginosa, e foi constatado também no Paraguai. Por enquanto, ainda apenas uma constatação, mas que isso pode trazer algum tipo de preocupação para esses produtores que atuam no país vizinhos, tanto paraguaios quanto brasileiros que produzem nesse país. Vamos ver agora os dados de exportação. O Paraguai tem um salto importante entre a temporada 14-15 e a 15-16. Para 16-17 está sendo esperado um número assim praticamente em linha com o que tinha sido exportado na temporada passada. É o que a Agricultura BR mostra agora. Temos aqui o gráfico que mostra a exportação, pode soltar na tela, exportação no Paraguai. Nós temos, daqui a pouco a gente traz, então não vamos ter condições de mostrar o que vem acontecendo com as exportações paraguaias, mas eu trago os números. Porque o Paraguai, na temporada 14-15, exportou 4.500.000 toneladas de soja. Foram 4.500.000. Já na temporada 15-16, teve um aumento forte, um aumento interessante, porque os paraguaios chegaram a 5.400.000 toneladas da oleaginosa, uma alta de 900.000 toneladas entre a temporada 14-15 e a 15-16. Para a temporada 16-17, é esperado um pouco menos, praticamente um ajuste, para 5.300.000 toneladas na temporada atual. Portanto, temporada 14-15 para 15-16, alta de 900.000 toneladas. Entre a 15-16 a 16-17, um leve recuo de 100.000 toneladas para a exportação de soja, o que deve fazer com que os paraguaios levem soja para outros países em 5.300.000 toneladas, de acordo com a previsão do Departamento de Agricultura norte-americano. E o Agricultura BR, na sua reta final, mostra para você agora o dólar comercial aqui no Brasil. Lembrando que esta sexta-feira é feriado nos Estados Unidos, dia do presidente, por isso não há negociação na Bolsa de Chicago, por isso não vamos mostrar os negócios por lá, o mercado não está aberto. A gente mostra então o dólar comercial aqui no Brasil, que é outra referência importante para o produtor brasileiro. Veja que o dólar hoje vem em queda de 0,22% no momento, operando a R$ 3,08 mais 6. Semana passada, dólar comercial rasou fundo, fechava na quarta-feira a R$ 3,06, na menor cotação desde junho de 2015. E no fim da semana retomou o movimento de alta, fechava a R$ 3,09. Hoje, abre a semana já em queda mais uma vez a R$ 3,08 neste momento. Esta edição, então, vai ficando por aqui. Muito obrigada pela sua companhia e a gente se vê na próxima. Este é o Agricultura BR. A inteligência e a transparência do agronegócio sempre com você. A todos uma ótima tarde. Nós voltamos às 17h20 em mais uma edição, mostrando o que vem acontecendo no mercado de grãos no Brasil e no mundo. Até lá!